Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantei meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantei um nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal que foi ferido de morte, morrendo fruto fatal, e maculou outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio lenho da morte. Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo autor, e de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ela nascido, livre se entrega a paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, como perfeita oração. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Disse comigo, vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver à minha frente. Eu fiquei silencioso como mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo
Revelai-me, ó Senhor, qual meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé é como um sopro, ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem saber quem vai usá-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. nós sofremos no mais íntimo de nós, Esperando a redenção de nosso corpo. ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo meu pecado, libertai-me. Não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei, já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agistes. Afastai longe de mim vossos flagelos. Desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas, como a traça destruir sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece. não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Eu confio na clemência
Senhor, agora e para sempre. Por que é que te glorias da maldade, ó injusto prepotente? Tu planejas emboscadas todo dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira que a verdade. Só gostas das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de sua tenda. Vai extirpar-te e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: Eis o homem que não pôs no Senhor Deus seu refúgio e sua força, mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor. Confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio na clemência do Senhor, Agora e para sempre. Quando eu for levado da terra, atrairei para mim todo ser. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Não haja nenhum imoral ou profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Bem sabeis que a seguir foi rejeitado, quando quis obter a bênção como herança. Não encontrou modo para seu pai mudar a decisão, embora lhe pedisse com lágrimas. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável,
fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse, pois não suportavam o que fora ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: Estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Cuidado, não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra, não escaparam do castigo. Menos ainda, escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu. Aquele cuja voz aquele dia abalou a terra, agora diz: Mais uma vez, abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só o que é inabalável. Já que recebemos um reino inabalável, conservemos bem essa graça. Por meio dela, sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe, isto é, com respeito e temor, pois nosso Deus é um fogo devorador. Depois que percebestes a voz vinda das trevas e o Sinai ardendo em fogo, a mim chegastes e dissestes: O Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória, nos mostrou sua grandeza. Aproximastes os irmãos da cidade do Deus vivo, da Sião celestial. O Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória, nos mostrou sua grandeza. Do Tratado sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho, Bispo. Irmãos caríssimos, o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Daqui se conclui o que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos, amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como ele nos amou até dar a sua vida por nós. É certamente a mesma coisa que se lê nos Provérbios de Salomão. Quando te sentares à mesa de um poderoso, olha com atenção o que te é oferecido e estende a tua mão, sabendo que também deves preparar coisas semelhantes. Ora, a mesa do poderoso é a mesa em que se recebe o corpo e o sangue daquele que deu sua vida por nós. Sentar-se à mesa significa aproximar-se com humildade, olhar com atenção o que é oferecido. É tomar consciência da grandeza desta graça e estender a mão, sabendo que também se devem preparar coisas semelhantes. Significa o que já disse antes: assim como Cristo deu a sua vida por nós, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o que diz o apóstolo Pedro: Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Isto significa preparar coisas semelhantes. Foi o que fizeram, com ardente amor, os santos mártires. Se não quisermos celebrar inutilmente as suas memórias e nos sentarmos sem proveito à mesa do Senhor, no banquete onde eles se saciaram, é preciso que, como eles, preparemos coisas semelhantes. Por isso, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, não recordamos os mártires do mesmo modo
como aos outros que dormem o sono da paz. Ou seja, não rezamos por eles, mas antes pedimos para que rezem por nós, a fim de seguirmos os seus passos, pois já alcançaram a plenitude daquele amor acima do qual não pode haver outro maior, conforme disse o Senhor. Eles apresentaram a seus irmãos o mesmo que, por sua vez, receberam da mesa do Senhor. Não queremos dizer com isso que possamos nos igualar a Cristo Senhor, mesmo que por sua causa soframos o martírio até o derramamento de sangue. Ele teve o poder de dar a sua vida e depois retomá-la. Nós, pelo contrário, não vivemos quanto queremos e morremos mesmo contra a nossa vontade. Ele, morrendo, matou em si a morte. Nós, por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu a corrupção. A nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ele revestida de incorruptibilidade no fim do mundo. Ele não precisou de nós para nos salvar. Entretanto, sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos. Nós não podemos ter a vida se nos separarmos dele. Finalmente, ainda que os irmãos morram pelos irmãos, nenhum mártir derramou o seu sangue pela remissão dos pecados de seus irmãos, como ele fez por nós. Isto, porém, não para que o imitássemos, mas como um motivo para agradecermos. Portanto, na medida em que os mártires derramaram seu sangue pelos irmãos, prepararam o mesmo que tinham recebido da mesa do Senhor. Amemo-nos também a nós uns aos outros, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Foi nisto que a nós se mostrou o amor que Deus Pai tem por nós. Enviou-nos seu Filho unigênito, para que nós vivamos por ele. Se Deus nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Deus nos amou por primeiro e enviou-nos seu Filho unigênito como vítima por nossos pecados. Se Deus nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz, para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, tu que és a mulher por excelência, a quem a primitiva serpente teme, porque tu és a mãe do nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas